Sofrer, a maioria das vezes, não faz sentido. Mas a gente precisa aprender algumas coisas em relação ao sofrimento. Então, se você está assistindo esse vídeo, fica aí que eu quero ensinar para você. A primeira coisa em relação ao sofrimento é você entender e não esquecer que Deus é bom. Não importa o que aconteça, Deus é bom e Ele segue sendo bom. Mesmo em meio ao seu sofrimento, à sua dor, à sua tribulação, Deus é bom. Isso não muda. Deus é bom se as coisas acontecem, Deus é bom se as coisas não acontecem. Deus é bom se as portas se abrem e Deus é bom se as portas se fecham. Deus é sempre bom e a sua bondade nunca muda. E a bondade de Deus está totalmente ligada à sua soberania. Porque quando a gente entende que Deus é soberano, ou seja, que Ele tem o controle de tudo, a gente consegue descansar na certeza de que Ele é bom. Bom, Deus é bom e Deus é soberano. Então alguma coisa Deus está fazendo nessa situação e eu preciso crer mesmo sem ver que Deus é bom. A segunda coisa sobre o sofrimento e a dor é que quando a gente está no meio da tribulação, no meio daquela loucura do sofrimento, a gente precisa pedir para Deus perspectiva. Às vezes, tudo que a gente precisa é ter a perspectiva divina em relação à dor. Porque a gente não sabe o motivo da dor, mas a gente precisa descansar e entender que Deus está fazendo alguma coisa naquela situação. Então, qual é a perspectiva de Deus? O que Deus vê nesse momento? Porque Deus, Ele vê o passado, o presente e o futuro. Ele tem a visão completa, Ele vê do alto. A gente não vê, a gente está no meio do furacão, a gente está confuso, as coisas não fazem sentido. Então a gente precisa orar e pedir que Deus nos dê a perspectiva certa em relação àquele momento, àquela temporada, àquela situação. Eu lembro que quando um dos meus irmãos pediu visto para vir para os Estados Unidos e foi negado, foi muito difícil para mim, aquilo me doeu muito. E tudo que eu orava para Deus naquele momento era: Deus, me dê a perspectiva, me dê uma razão por que isso aconteceu, me mostra aquilo que eu não estou conseguindo ver em meio a essa tribulação, tá tudo tão nebuloso, eu não consigo ver. Então eu precisei da ajuda do Espírito Santo para ter a perspectiva de por que as coisas não aconteceram conforme eu queria e por que eu estava sentindo tanta dor naquele momento. Depois de um tempo, depois de mais ou menos uma semana de choro, de confusão, de tristeza, Deus me deu a perspectiva dele. Eu entendi a razão e o porquê, e não que a dor tenha ido embora, mas fez um pouco mais de sentido e acalentou as minhas emoções. Então, quando você estiver em momento de dor, peça a Deus perspectiva divina. Peça que Ele te mostre para que você veja as coisas da maneira com que Ele vê. A terceira coisa é tomar vantagem da dor. Como assim? Sempre que a gente passa por um momento de dor, de tristeza na vida, a gente precisa tomar vantagem daquilo, a gente precisa aprender alguma lição, a gente precisa crescer de alguma maneira e perguntar a si mesmo: o que eu aprendi com essa situação? O que eu tenho aprendido? Ou quem eu tenho me tornado a partir dessa tribulação? O que eu tenho aprendido com Deus? Quem é a pessoa que eu tenho me tornado depois dessa tribulação? Quem é a pessoa que eu não sou mais a partir desse momento? Então essas perguntas, elas te fazem crescer e fazer com que a dor seja de alguma forma útil para que você amadureça e não seja a mesma pessoa que você era antes. Se você não aprender nada com a sua dor, com a sua tristeza, amiga, ela foi inútil. Se você está passando por alguma dor, alguma tristeza, alguma tribulação, minha amiga, aproveite esse momento para crescer, para amadurecer e para se tornar uma pessoa melhor do que você era antes. A Bíblia diz que nessa vida nós vamos passar por dores e tribulações. Isso não é algo que um ser humano passa e outro não. Todos nós vamos passar por tristeza. Mas o fato é que a nossa esperança, ela tá na eternidade, onde não vai haver mais choro, mais dor, onde não vai haver saudade, onde não vão haver lágrimas, onde tudo vai ser alegria diante da presença de Deus. Se você está nesse momento agora, encorajo você a orar, pedir a Deus perspectiva, entender que Deus é bom e tirar vantagem desse sofrimento e dessa dor, sabendo que ela vai passar e dias melhores virão.
Um beijo e até a próxima!